Tá sem áudio. Boa noite. Hoje, não posso esquecer, não esqueci do áudio. Mais uma vez, nós estamos aqui para mais um processo formativo para fortalecimento dos nossos conselhos de escola. E eu quero, de antemão, agradecer a Natiele, da GEFOR, da Gerência de Formação, que está aqui acompanhando, auxiliando neste dia de hoje. E hoje nós vamos trabalhar sobre a participação dos pais ou responsáveis na vida escolar dos seus filhos e filhas e também nos conselhos de escola. Natiele, você quer falar alguma coisa? Não só mesmo parabenizar mais uma vez, Márcia, pela sua iniciativa, que ela é muito bem-vinda, né, para os nossos conselhos de escola e a GEFO aqui na equipe. A gente tem esse prazer de participar aqui com você e que sempre é muito válido falar sobre o conselho escolar, que é uma ferramenta, um órgão, né, tão importante na escola que às vezes passa muito desapercebido, sem valorizar o que deveria ser muito algo bem presente na escola, né? Então, parabéns por essa iniciativa e que nós tenhamos, né, uma ótima formação hoje, que o assunto é muito importante, que são as famílias irresponsáveis, né, participando desse processo aí dentro do nosso conselho de escola, tá? Então, tenhamos uma boa noite. Mais uma vez, Natiele, obrigado. Quero agradecer a Nilceia, que sempre, esse ser humano maravilhoso que é a Nilceia, sempre está com a gente, que é a gerente da GEFOR. E como você colocou aí sabiamente, a importância da participação, a importância do fortalecimento dos conselhos de escola. Infelizmente, a gente vê até pelo número de pessoas que acompanham as lives, ao vivo aqui, que não, nem todos dão essa importância ao processo de gestão democrática, ao processo de decisão coletiva nas nossas unidades de ensino, e a gente vê pelo número de participação nas lives. Mas aqueles que estão aqui, aqueles que vão assistir futuramente, que a gente sabe também que com relação ao horário dificulta muito a participação, principalmente dos conselheiros e conselheiras representantes do segmento de pais de alunos, de crianças e educandos da rede municipal de Serra ou de qualquer rede, tendo em vista que eles não têm um vínculo como nós temos, com a Secretaria de Educação, com a Prefeitura Municipal de Serra, muitos trabalhos que dificultam. Mas eu quero deixar, aqui claro que a nossa live ela vai ficar salva a partir de agora, no Educacerra, no canal da Secretaria de Educação da Serra, para aqueles que quiserem sentir o desejo de estar assistindo em outros momentos. Então, o que é esse projeto de formação? O projeto de formação para conselheiros e conselheiras escolares das unidades de ensino da Rede Municipal da Serra caracteriza como produto educacional, componente da minha dissertação, que é o Plano Municipal de Educação e a formação para o segmento de pais ou responsáveis dos conselhos de escolas das redes municipais de ensino de Serra. Só que a gente viu a necessidade de expandir para os demais segmentos de conselhos escolares, aos professores, demais servidores, alunos, comunidade local. Então, a formação a gente expande para todos os conselheiros. E aí, o projeto em questão, ele visa empreender a formação para os conselheiros escolares, objetivando que a reflexão acerca de sua atuação no processo de gestão da unidade de ensino, porque a gestão ela se dá no coletivo, bem como o fortalecimento de práticas democráticas do interior das nossas unidades de ensino, mas também para a gente saber, não só dentro das unidades de ensino, mas atuar em defesa de uma gestão democrática, enquanto sociedade civil organizada ou não organizada, porque nós somos cidadãos, não é apenas nosso dever, mas nossa obrigação acompanhar, fiscalizar as políticas públicas, nesse caso aqui, nós estamos tratando da educação. Então, como eu venho falando em todas as formações, desde o ano passado que eu venho, as outras formações estão disponibilizadas no meu canal do YouTube, os interessados aqui podem estar entrando lá, Márcia Saraiva Prudêncio, vocês vão encontrar, nós já trabalhamos outros temas, e é interessante que todos estejam acompanhando. Nós trabalhamos gestão democrática, fortalecimento dos conselhos escolares, hoje nós estamos trabalhando a importância da participação dos pais ou responsáveis, e no próximo encontro nós vamos trazer um pouco de financiamento da educação.
e eu quero estender, eu vou estar conversando com a Nilceia, eu quero trabalhar o direito à educação, que será o nosso último tema aqui. Então, nós temos apenas mais dois encontros, o próximo financiamento e o outro é o direito à educação. Eu trabalhei com direito à educação numa unidade de ensino e foi muito interessante. Eu quero estender isso para todos os conselheiros escolares que tiverem interesse. Então, a gente vai iniciar, você pode começar, ô Natiele. Apresenta a apresentação. Desculpa. Então, como eu falei, nós vamos trabalhar hoje a participação dos pais ou responsáveis na vida escolar das crianças, estudantes e nos conselhos de escola, mas eu vou estar puxando essa reflexão também, em alguns momentos, para os demais conselheiros e conselheiras que compõem os conselhos de escola. É importante, nesse momento, a gente está trabalhando esse processo formativo, tendo em vista que nós tivemos processo de recomposição dos conselhos escolares no município de Serra. Pode passar, Natiele. Desculpa. Bom, como eu falei aqui já anteriormente, o nosso objetivo é estimular e qualificar a participação da família na vida escolar da criança, do estudante. Eu gosto sempre de destacar que nós usamos o termo da criança e estudante, porque nos nossos documentos, no nosso regimento de referência, nós não trazemos o termo aluno, por várias defesas que se faz aí com relação a esse termo, nós trazemos criança e estudante, porque nós temos as crianças da educação infantil e aquelas que ainda estão no ensino fundamental, nós temos estudantes, que são os adolescentes, os jovens, os adultos que estão nas turmas de EJA da rede municipal de ensino. Outra questão também que eu sempre trago, dentro do documento, eu nem trago o termo participação da família, mas participação dos pais ou responsáveis, né? Muitas crianças, os responsáveis pela sua vida escolar são avós, a grande maioria tem um número de avós bem elevado, que comparece à escola, que acompanha as nossas crianças estudantes, tem caso tias, o que também não deixa de ser família. Bom, eu quero, porque você demorou, vai eu. Como sempre, eu trago alguns dispositivos legais, né, alguns documentos que norteiam, que falam, que tratam dessa participação, da participação dos pais ou responsáveis, da participação das famílias. E aí um documento que eu gosto sempre de destacar, que ele traz a importância dessa participação, é a Constituição. A Constituição brasileira, no artigo 205, o que ela traz? Que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Em momento um, a legislação isenta a família dessa responsabilidade, da garantia desse direito. Porque a educação é um direito de todos, e dever do Estado, dever da família. Então, a família não está fora dessa responsabilidade. De que forma que ela vai garantir esse direito? É isso que nós vamos estar falando aqui hoje. Como que a família pode garantir esse direito? Apenas levando a criança ou estudante para a escola? Não, né? Não é apenas isso. E a Lei de Diretriz e Base da Educação, a Lei 9394, ela também traz que a educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a educação, ela se dá de várias formas. Nós temos a educação formal, que é aquela que se dá nas instituições de ensino, onde tem que ter professor, né, que tem que ter todos os profissionais ali para garantir essa educação. Mas a educação, e eu estou lendo um livro muito interessante que fala sobre a educação não formal, que é aquela educação que se dá nas trocas, que se dá na convivência familiar, que se dá na convivência com o outro. Nós vamos falar aqui hoje da educação formal, aquela que se dá, né, nas nossas unidades de ensino, que se dá na escola. Não estou desconsiderando aqui, jamais, a importância do conhecimento que a criança traz consigo,
nessas relações do dia a dia, seja na convivência lá na sua igreja, seja na convivência na sua comunidade, seja em sua convivência, aquele conhecimento que ela adquire em todas as suas relações. Mas nós não estamos desconsiderando isso e nós devemos respeitar esses conhecimentos e utilizá-los, que as nossas crianças e estudantes trazem consigo. Mas nós vamos tratar aqui da educação formal. Próximo. Bom, e a Lei 8.069, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele também traz... Ui, desculpa aí. A Lei 8.069, ela preconiza o quê? Que é a lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, dá outras providências, no seu artigo 53, no parágrafo único, ela traz que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, você tem o direito e tem o dever de comparecer à escola, de participar de todo o processo pedagógico, de pedir uma conversa com o pedagogo, com a pedagoga, e também você tem direito e dever de participar da definição da proposta pedagógica. De que forma você vai participar da definição da proposta pedagógica, né? Em muitos momentos, nós não temos como fazer uma assembleia geral do segmento de pais. Por isso, são eleitos representantes, nós estamos falando aqui de uma gestão participativa, são eleitos seus representantes, esses representantes, no conselho de escola, eles vão participar, porque lá no conselho de escola se discute o projeto político-pedagógico, se discute outras ações, né, a serem trabalhadas na unidade de ensino. Seus representantes, eles vão discutir, vão levar para a base, né, que faz através de uma assembleia geral, vocês vão discutir. Então, é dever e direito das famílias, dos pais ou responsáveis participar da definição das propostas educacionais. E a Lei 4.432, que trata do Plano Municipal de Educação da Serra, na meta 19, que trata da gestão democrática, no item 19.10, ele diz o quê? Que estimular a participação de associação de pais como mais um mecanismo de gestão democrática no âmbito de unidades de ensino. Então, no âmbito de unidades de ensino, nós temos segmento de pais, que vocês têm que elaborar uma proposta de reunião, um calendário de reunião, de quanto em quanto tempo vocês vão estar reunindo para discutir o assunto que for em relação à unidade de ensino onde a sua criança, onde o seu filho estuda, né? Seja qual for a deliberação ali, discutir em Assembleia Geral e os seus representantes estarem levando para a reunião do Conselho de Escola. Então, essa é a forma de participação a nível de Conselho de Escola. Agora, a nível do seu filho, da sua criança, como é que você pode participar? Nós vamos estar trazendo aqui também. Então, como participar da vida escolar dos seus filhos, filhas, netos, netas, né? Então, visite a escola dos seus filhos sempre que puder. Ah, mas o diretor não deixa. Olha, o pedagogo não deixa, o coordenador não deixa. É seu direito e seu dever. Uma coisa que não pode é eu chegar na escola que a minha criança, né, que a minha filha, né, está estudando, e chegar lá e falar assim, olha, eu vim hoje aqui, eu quero ir na sala da minha filha, eu quero conversar com o professor hoje. Assim, a escola não consegue. Tem que ser algo agendado, tem que ser algo conversado. Se você quer conversar com o professor, a professora do seu filho, seja o professor de área de matemática, você precisa saber que ele não tem como abandonar uma sala com a média de 25 a 35 crianças e estudantes para fazer um atendimento a um pai, a uma mãe naquele momento. Então, você tem que procurar um pedagogo, a pedagoga da unidade de ensino, conversar com ele, ele vai agendar essa visita, onde você vai tirar a sua dúvida, seja com o professor, seja com o próprio pedagogo,
mas tem que ter um agendamento, porque nós não podemos, o professor não tem como abandonar uma sala para ir atender um pai, porque pode acontecer um acidente, pode acontecer diversos problemas, violência entre as crianças e os estudantes. Então tem que ser algo agendado. Por que que eu chamo a atenção com relação a isso? Porque eu venho de gestão de unidade de ensino, eu já passei pela educação infantil, eu já passei pelo ensino fundamental, em muitos momentos eu vivi essa situação, em que o pai ou a mãe chegava, ou a própria avó, na unidade de ensino e queria falar com o professor naquele momento. E as coisas não funcionam assim, que nós temos dentro da sala de aula crianças, adolescentes, que tem que ter um adulto ali coordenando aquele processo. Então, tudo tem que ser planejado, agendado. Conversar com os professores, eu já trouxe, né, quando eu falo de forma geral. E nessa conversa, você vai perguntar como é que seus filhos estão nos estudos, se estão acompanhando, se não estão. E caso seus filhos não estejam acompanhando, estejam com alguma dificuldade, você vai pedir orientação aos professores como que vocês podem ajudar. E o professor vai dizer, olha, está com dificuldade na leitura, está com dificuldade na escrita, está com dificuldade em matemática. Ah, eu não tenho condições de ajudar. De que forma você vai buscar essa ajuda? A escola também pode estar ajudando. Porque nós temos as nossas dificuldades, né? A matemática, vou trazer a matemática aqui, de um estudante do 9º ano, eu não consigo hoje, porque o tempo passa, né, e algumas coisas a gente esquece mesmo, eu não consigo acompanhar, ensinar, fazer essa troca com a minha filha. O tempo passou, mas como você poderia estar ajudando? Então, são formas que vocês podem estar contribuindo para a vida escolar, para o sucesso dos seus filhos na escola. Leiam bilhetes e avisos que a escola mandar e respondam sempre que necessário. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, de forma geral, hoje, que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de leitura. E, ultimamente, parece assim que piora. Com o advento aí que nós tivemos que usar o WhatsApp, a pandemia ainda está, a OMS ainda não decretou o fim da pandemia, mas no pico da pandemia, onde nós fizemos uso, né, da tecnologia continuamente, a gente via, você mandava um bilhete, você mandava um recado pelo WhatsApp, a pessoa vinha no privado e te perguntava tudo aquilo que você escreveu, por quê? Porque não lia, e queria que você fizesse a leitura e explicasse. Então, ler os bilhetes, ler os recados dos professores, isso é extremamente importante. E é um exercício a gente criar o hábito da leitura. Nós precisamos ter esse cuidado. E não é só, estou falando de pais ou responsáveis, nós temos adultos, professores, nós temos os nossos próprios colegas que têm essa dificuldade de leitura. Então, vamos ler. Compareçam às reuniões da escola. As reuniões, elas ficam vazias. Tem esvaziado. Eu tive uma experiência na pandemia também, foram das reuniões remotas, né? E compareceu um pouquinho mais aqueles que tinham essa simpatia com a tecnologia, mas nem todos têm. Então, a presença da família, a presença dos pais ou responsáveis nas reuniões é extremamente importante. Não é só participar no sentido de ir por ir, mas de dar sua opinião. E dar opinião de que forma? De forma respeitosa, assim como a gente quer o respeito dos profissionais que estão ali na unidade de ensino, os profissionais que estão na unidade de ensino também querem o nosso respeito. E por muitas vezes a gente vive experiências em que nós profissionais, né, somos desrespeitados. Então, todo cuidado com o tom. Eu estou dizendo aqui, sim, tratar esses profissionais de forma respeitosa. Então, dê sua opinião, né? Não só criticar. Que sugestão você tem para melhoria da educação, para melhoria daquela unidade de ensino? Porque, infelizmente, também a gente vive isso. Tem pessoas que só sabem criticar, mas não sabem sugerir. Olha, poderia fazer isso e isso. Quem sabe que dessa forma ia dar certo? Então, a sua opinião, a sua participação é extremamente importante. E aí a gente traz alguns destaques, né, para chamar a atenção mesmo das famílias, dos responsáveis, da comunidade local também. O interesse dos pais pela educação dos filhos é muito importante. Não somente as crianças, mas os adolescentes, os jovens, eles gostam de saber
que os pais sentem orgulho por eles estarem estudando. Então, gente, quem teve a experiência de buscar um filho na escola, aí eu vou falar um pouquinho, depois eles acham que está pagando o mico, né? A gente começa na educação infantil, a expectativa que as crianças têm e a alegria que eles têm quando eles veem que o pai chega, o pai, a mãe, que alguém chega na escola para buscar. Eles transbordam de felicidade. Então, demonstrar interesse, uma vez ou outra, estar indo na unidade de ensino, é motivo de orgulho para as crianças, os adolescentes. Talvez os jovens, né, já tenha passado isso, mas os nossos adolescentes, sim. Matriculem seus filhos na educação infantil. Aí vamos matricular dentro das possibilidades, que infelizmente, né, ainda nós não temos a universalização do atendimento à etapa creche, de 0 a 3. Mas se você pode, se você tem condições, se no seu bairro tem um centro de educação infantil, matricule a sua criança na educação infantil. O desenvolvimento dela nas etapas da educação básica vai ser diferente. Uma criança que frequenta a educação infantil, desde a etapa creche, né, o sucesso da vida escolar dela é mais provável do que aquela criança que não frequentou a educação infantil. Então, dentro das suas possibilidades, da oferta do município, matricule a sua criança na educação infantil. Quanto mais cedo ela começar a estudar, mais sucesso ela vai ter na sua vida escolar. Uma outra questão também é incentivem seus filhos e filhas, né, a continuar estudando. Nós temos hoje um quantitativo de adolescentes muito grande que vai até o ensino, somente até o ensino médio, e desiste, sai da escola, parece que ele chegou na última etapa. Incentive ele a continuar os estudos, aí ao ensino superior, né? Sempre ir mais além na educação. Por que isso? Porque a gente traz isso. A gente sabe que a crise está aí, a gente sabe que nós temos engenheiros, garçons, que nós temos assim vários profissionais desempregados. Mas imagine se a pessoa não estuda, se não frequenta a universidade, uma faculdade. Mais difícil vai se tornando a sua entrada no mercado de trabalho. A disputa é maior. Hoje a gente vê para entrar no concurso público, vamos fazer pós, pós, pós. Não adianta ficar fazendo 1, 2, 3 pós, não, né? É mestrado, é doutorado, é pós-doutorado. Então a gente tem que tentar ir cada dia mais, avançar mais nos estudos. E a nossa influência, enquanto responsáveis, vai fazer um diferencial muito grande nisso aí. Outra questão que a gente traz também é que converse com seus filhos sobre a escola. Chegou em casa, a criança, seja educação infantil, seja o fundamental, anos iniciais, anos finais, converse com eles sobre a escola, sobre a professora, não induzindo, né, porque infelizmente a gente vive, eu gosto sempre de trazer isso, induzindo a falar que a professora é ruim, que a professora é aquilo, mas no sentido dele despertar cada dia mais o gosto pela escola. Então, como é que foi hoje? O que teve hoje? Você está acompanhando, você está fazendo o acompanhamento, não só da escola, como a escola está funcionando, mas também como a sua criança, como o seu filho está indo na escola. O que você viu hoje? O que foi ensinado? Né? Do que mais você gosta? Então, sempre que possível, sente um pouquinho e converse com a sua criança, com o seu filho, filha, sobre a escola, sobre os profissionais que ali atuam. Um outro item que a gente chama atenção é que ajudem seus filhos a cuidar do material escolar e do uniforme. O material escolar é extremamente importante. Hoje, a Prefeitura da Serra entregou alguns kits, né? Então, mas nem sempre foi assim. Nós, pais, nós tivemos por muitos anos, e mesmo assim esse material não é o suficiente, não é, ele não vai ser o suficiente até o final do ano, e conversar com eles sobre o cuidado com o material, com os livros didáticos que eles recebem, porque no próximo ano outras estudantes podem estar usando, sobre o uniforme escolar também, né, que a gente pode estar repassando quando não servir mais, a gente pode doar na unidade de ensino para que seja repassado para outras crianças e estudantes. Então, converse com eles sobre esse cuidado, o cuidado com o material escolar, o cuidado com o uniforme escolar. Um outro item também que a gente chama atenção, porque para uma criança, um estudante estar bem
não só na vida escolar, mas na sua vida de forma geral, ele precisa ter boa saúde. Né? Nós precisamos ficar atento aos nossos filhos. Então, cuide da saúde dos seus filhos, mantenham em dia as vacinas, agora mais do que nunca, mantenham em dia as vacinas. É essencial. E se vocês notarem algum problema, procure um posto de saúde mais próximo. E nós estamos falando de um problema geral que pode afetar muito a vida escolar das nossas crianças e estudantes. Um problema de visão. Se o professor, há muitos casos, os professores detectam, que ele vê que a criança tem alguma dificuldade, problemas auditivos, né? Professores já detectaram crianças que já estavam com mais de 50% de perda visual e perda auditiva. Mas em casa também fiquem atentos a essas questões. Porque uma criança que não enxerga direito, uma criança que não escuta direito, com certeza ela não vai ter o mesmo avanço, o mesmo sucesso na aprendizagem que uma criança que, né, dita normal, que vem, esses órgãos vêm funcionando bem. Então, fique atento. Qualquer mínimo sinal que o seu filho, sua filha tiver, procure a unidade de base de saúde, procure os especialistas. E aí a gente falou da vida, né, de que forma você pode ajudar o seu filho. Agora nós vamos falar um pouquinho de como vocês podem, né, ajudar a escola. Né? Então, avançar nos estudos depende do que a criança, o adolescente, os jovens aprendem na escola. Mas depende também de estudar em casa. Cuidados simples dão grandes resultados. Você cobra que seu filho ele faça a lição de casa, você estipula horário para ele, ou ele fica o tempo todo em frente a uma televisão ou na frente da tela de um celular, em joguinhos, né, ligado ali. Vocês têm acompanhado com o uso da tecnologia, isso pode ter criado no pico da pandemia, e eu chamo mais atenção agora, isso pode ter criado um vício nas nossas crianças, nos nossos estudantes. Então, mais do que nunca, as famílias vão ter que ficar ligadas nessa questão. Estipular um horário para que eles façam a lição de casa, para que eles estudem. Então, isso é extremamente importante. Então, seus filhos precisam fazer o dever de casa e as tarefas que os professores solicitarem. Mas, atenção, nós estamos falando que eles têm que fazer, nós estamos falando aqui, eu estou falando que vocês têm que orientar, que vocês têm que acompanhar. Não estou falando que você tem que fazer para os seus filhos. Não. É orientar, no sentido de orientação. E se eles tiverem alguma dificuldade, conversem com eles. Mais uma vez, procurem a escola, agendem, conversem com os professores, né, qual é a metodologia utilizada, que às vezes a família caminha na contramão da escola. A escola trabalha de uma forma, isso acontece muito na educação infantil, e as famílias trabalham de uma outra forma. Isso pode criar um problema sério para essa criança, para esse estudante. Então, procurem os professores, ver como é que eles estão trabalhando, qual a metodologia utilizada e de que forma você pode estar trabalhando em casa. Leiam. A leitura é extremamente importante, até para você criar o hábito de leitura, mas que você seja exemplo para o seu filho, para a sua filha, enquanto leitor. E aí você pode ler um livro na presença dele, você pode ler uma revista, você pode ler um jornal, você pode ler a sua Bíblia, né? Para quem lê a Bíblia. Peça que seus filhos leiam sempre para você. Isso é extremamente importante para criar o hábito de leitura. E mais um outro item, incentivem seus filhos a frequentar a biblioteca da escola ou da sua cidade. Infelizmente, nem todas as escolas têm uma biblioteca montada e nem todas as comunidades têm uma biblioteca. Mas nós temos livros hoje, eu tenho baixo, quem tem a tecnologia, mas ficar atento para ver se ele realmente está lendo. Nós temos no celular, nós temos formas de leitura também que podem ser usadas. Só que o uso da tecnologia para leitura tem que ter acompanhamento, porque criança, adolescente, eles podem nos dar um nó ali
e está no joguinho, tá em redes sociais e, de fato, não está fazendo a leitura. Então, tem que ter, sim, acompanhamento de um adulto ali para ver se realmente eles estão lendo, né? Se é essa proposta que você fez de livro, do que for que você propôs que ele lesse, se realmente ele está lendo isso. Então, seus filhos, né, precisam saber que tem hora para brincar, hora de jogar, tem hora de ver televisão e tem hora de conversar e tem hora de estudar. Então, é preciso que as famílias, é preciso que os pais ou responsáveis façam essa orientação e que acompanhem de perto se realmente é isso que eles estão fazendo. E aí a gente traz também, né, que nem todo mundo sabe de tudo. E a gente lembra também que não é preciso vocês, nós, pais, sabermos de tudo que os nossos filhos estão aprendendo. Mas o nosso interesse, demonstrar interesse em acompanhar os estudos dos nossos filhos, vai contribuir muito para que eles aprendam mais. Então, o interesse é o interesse de visitar a unidade de ensino, é o interesse de estar presente numa reunião de pais, é esse interesse de estar acompanhando em casa, de cobrar que eles realizem a sua tarefa escolar, o seu dever de casa, a forma como você chama. Isso vai contribuir para que eles aprendam mais, para que eles tenham mais sucesso na sua vida escolar. Aí eu trago também, né, o que uma boa escola deve oferecer. O que tem que ter uma boa escola? E o que é que preciso ter para se ter uma boa escola? Em todo o Brasil existem boas escolas. Em Serra existem boas escolas. E uma boa escola vai depender muito da participação de toda a comunidade escolar. Não é apenas do professor, dos servidores que atuam ali. Vai depender, para que nós tenhamos uma boa escola de fato, da participação dos pais ou responsáveis, da participação da comunidade geral ali no processo decisório daquela unidade de ensino, como eu falei anteriormente, da atuação dos conselhos de escola. Então, compromisso com a aprendizagem. Um minutinho. Dos estudantes, das nossas crianças, e com as condições para que eles tenham sucesso. Por que isso que a gente traz? Então, compromisso é participação, compromisso é acompanhar. Então, nós precisamos ter famílias com compromisso e nós precisamos ter escolas com compromisso. Porque se eu tenho família, família faz parte daquela escola. Eu vou ter uma escola com compromisso, uma escola com resultados, uma escola em que as nossas crianças, os nossos estudantes alcançam bons resultados. E aí, o que eu vou observar nessa escola? O que eu preciso estar atento? Se os professores são valorizados. O que são professores valorizados? Não, eu estou falando só da questão salarial, não, mas a questão salarial, ela está aí. Os professores são valorizados? Eles têm um salário adequado? Né? Eles têm tempo para planejar suas atividades? Tem processo formativo ali na unidade de ensino? A formação, a Prefeitura Municipal da Serra, ou seja, qual for a Secretaria de Educação do Brasil, ela investe em formação? Então, isso é valorização. Para eu dar uma boa aula, eu tenho que ter formação, eu tenho que ter material adequado, eu tenho que ter material de pesquisa. Então, avançou-se muito. Tem internet naquela unidade de ensino para que o professor possa pesquisar novos conteúdos, novas metodologias, propostas, para ele incentivar o desejo despertar nas crianças mais e mais o desejo de estudar, ter gosto pelo estudo, né? Nós precisamos saber disso. Os professores e professoras são dedicados, são pacientes, são atenciosos, eles conhecem suas crianças, seus estudantes,
Eles conversam com a turma e sabem manter a disciplina? É conversando, é participando que você vai saber disso. Professores e professoras promovem uma educação integral, desenvolve a ética, a solidariedade, a cidadania, respeitando a diversidade cultural e religiosa de seus alunos? Nós precisamos saber o que é respeitar a diversidade cultural e religiosa. Né? O que é isso? A escola ela não vai pregar religião, ela não vai falar de religião A ou B, ela vai trabalhar a história da religião, e seja de todas as religiões, não é só de uma, não. Então, ela não pode negar a história de uma religião afro. Também ela não pode negar a história do cristianismo. Então, é dessa forma que se trabalha. Porque há ainda pessoas que querem implantar a sua religião dentro da educação, mas não querem ouvir falar de outra. A proposta é trabalhar a história das religiões, por exemplo, no processo, na disciplina de ensino religioso. Assim, eu vou estar respeitando a diversidade religiosa, porque o princípio que vai seguir é a família que dá base, não é a escola, não. E a escola não tem que incutir na cabeça da criança estudante religião A ou B, mas trabalhar a história das religiões ela vai, porque está dentro do currículo. Ela respeita a diversidade cultural, aquilo que a criança vive, aquilo que a criança traz consigo. A participação das famílias nas reuniões escolares e no conselho de escola, você precisa procurar saber quem é o seu representante no conselho de escola. Quem representa o segmento de pais, quem representa o segmento de professores, comunidade local. Todos conhecem, os professores ali, a unidade de ensino, conhece as necessidades de saúde das suas crianças e dos seus estudantes? Então, a escola dos seus filhos, ela pode ser assim. A boa escola pública não é um sonho. Isso vai depender, como eu disse aqui, repito, da participação, da nossa participação. E vocês podem ter certeza que a unidade de ensino, em que o conselho de escola funciona, de fato, que há participação, há um diferencial muito grande nos resultados. Isso aí eu trago de experiência, meus anos que eu tenho no município de Serra, que eu pude acompanhar isso. Agora, o que se deve cobrar? Mas uma coisa que eu quero falar aqui, é tema para o nosso próximo encontro, mas tudo que eu estou falando aqui, se não houver investimento, se não houver financiamento, nós não vamos avançar. O financiamento e a gestão é a base do sucesso da educação. Sem financiamento e sem gestão, nós não temos como avançar nesses processos que eu trago aqui. E o que a gente deve cobrar de uma escola pública? O que uma escola pública tem que oferecer para as nossas crianças, para os nossos estudantes? As nossas crianças, os nossos estudantes têm direito a ter aula todos os dias do ano escolar. Estou falando do ano letivo. Então, você tem que ter acesso, você tem direito à cópia de um calendário escolar e acompanhar, conforme o calendário escolar deliberado, decidido pelo conselho de escola e aprovado pelo setor responsável da Secretaria de Educação, se todos os dias previstos ali tem aula. Se não tem, por que não tem? Se não tem, seja qual for o motivo, essa aula tem que ser reposta. Aí vai estudar, junto com o conselho de escola, um meio de reposição daquela carga horária, que se foi um dia sem aula, ele tem que ser reposto. E um dia de aula, ele tem que ter, no mínimo, para a educação infantil, 4 horas aula. E para o ensino fundamental, 4 horas e 20 minutos de aula. Ah, mas a escola do meu filho, Márcio, só tem aula até 10, só tem aula até as 15, não é dia letivo. Não é considerado dia letivo. O dia letivo tem que ter, no mínimo, para a educação infantil, 4 horas aulas, para o ensino fundamental, 4 horas e 20 minutos. E, não teve aula porque, e a gente está vendo muito em todas as redes,
um problema seríssimo nós estamos enfrentando esse ano com relação à falta de professores. Está faltando muito. Com o advento da pandemia aí, que nós ainda não acabou, como eu disse, houve um número excessivo de atestados médicos e as escolas não conseguiram em tempo hábil substituição para esses profissionais. Não teve aula, seja qual for o motivo, a aula vai ter, a carga horária vai ter que ser reposta. Se pague depois alguém para fazer extensão de carga horária, mas vai ter que ser reposta. Um dia tem que ter, no mínimo, 4 horas para educação infantil e 4h20 para ensino fundamental. E um ano letivo tem que ter, no mínimo, 200 dias letivos. Ah, mas na minha escola teve 199. Não fechou o ano letivo. Para fechar o ano letivo, tem que ter, no mínimo, 200 dias letivos. Então, vocês têm que acompanhar isso. Seus filhos, suas crianças têm direito a uma boa alimentação escolar. Todos os dias ele tem que ter. Isso não é favor, isso é obrigação do governo, é direito deles. Vocês vão verificar se a unidade de ensino onde a sua criança, o seu filho estuda, ela está ofertando alimentação escolar. E existe uma proposta, né? Hoje eu estou presidente do Conselho Municipal de Educação e o Conselho de Alimentação Escolar funciona junto ali, nós juntos no mesmo prédio. Existe uma proposta da presidente do Conselho de Alimentação, da Lira, de nós fazermos um processo formativo, que nós estamos enfrentando uma situação agora, não é só a Serra, é o Brasil todo, que foi tirado o açúcar da alimentação, foi uma orientação, principalmente de 0 a 3 anos, devido a sérios problemas que a gente já sabe que o açúcar traz. Isso é uma determinação do FNDE através de uma portaria. Então, está tendo uma rejeição muito grande. Então, a proposta da Lira, ela já sentou e conversou, a gente fazer uma formação para a gente falar sobre isso. E também a gente vai fazer uma pesquisa, ela propôs uma pesquisa às unidades de ensino para ver o desperdício. Então, isso, gente, não é o diretor da unidade de ensino que inventou, não. É algo que vem de cima para baixo, pensando na saúde alimentar das nossas crianças, dos nossos estudantes, na segurança alimentar. Então, acompanhe. O cardápio ele tem que estar exposto para que as famílias, os pais, os responsáveis tenham acesso a ele. Então, você pode ir lá, olhar, perguntar à criança. Hoje foi que estava previsto arroz, feijão, carne e uma verdura. Foi isso? Não foi? Por que não foi? Faltou algum item? Então, vocês têm que acompanhar isso também. A escola, as nossas unidades de ensino fundamental, elas recebem do governo federal os livros didáticos, vocês sabem, né? Seus filhos estão recebendo esses livros didáticos? Se não, por que não estão? Procurar a unidade de ensino, saber o que está acontecendo. E eu quero, mais uma vez, aqui ponderar sobre a importância da conservação desses livros, que alguns podem ser usados depois por outras crianças ou outros estudantes. Márcia, só te interromper um pouquinho, aproveitando que você está falando sobre o livro didático, eu vou colocar o link aqui, que a gente pode fazer, qualquer pessoa, né, ela pode pesquisar quais livros literários que foram entregues para as escolas. E aí você pode ver todos os livros que foram direto para a unidade de ensino, com o nome da unidade de ensino, dá para saber. Teve umas de primeiro ao terceiro ano, tiveram uns 35 títulos que foram para escolas, que os professores escolheram em 2020, e também 2 do quarto e quinto ano, 2 livros literários por aluno, né, que é como se fosse um livro didático, porém literário para o professor trabalhar na sala de aula. Então, é bom também verificar se as escolas estão recebendo, se está tudo certinho aí. Como a gente não tem biblioteca em muitas escolas, às vezes os livros ficam na escola, eles ficam perdidos em algum lugar e guarda e passa o tempo e não foi utilizado. Então, a gente precisa também, acho que é nosso dever também, fiscalizar isso dentro das unidades. Que bom, Natiele, essa informação excelente, né? Por isso que é bom a presença de vocês aqui, são informações excelentes, né? Ela vai colocar o link aqui que vocês podem estar verificando. Obrigada, Nath. Então, sobre o livro didático foi colocado. Com relação às crianças com deficiência, elas têm o direito de ser matriculadas nas classes comuns de ensino. Elas podem e devem conviver com as crianças que não têm deficiência.
Então, é um direito delas, é uma conquista, e é um dever da família matricular essas crianças. Nós debruçamos no ano passado, a partir de agosto do ano passado, aprovamos em fevereiro a nova política para a educação especial, numa perspectiva de inclusão do município de Serra, onde a gente traz as questões importantes sobre a educação especial no município de Serra. Ela ainda não foi homologada, a gente espera que o Ministério Público dê um prazo para homologação, porque, né, já passou da hora dela ser homologada, que ela vai fortalecer mais essa questão do atendimento à criança, né, ao público-alvo da educação especial. Então, é um direito dele, é um dever do Estado ofertar, e não é só ofertar com qualidade. E que qualidade é essa? Essa criança ela precisa de todo um aparato para ela ser atendida. Ela precisa do professor de sala comum, que vai desenvolver um trabalho colaborativo com o professor de educação especial, né, que o professor de educação especial ele não vai atender apenas uma criança, a política ela traz isso, e quando ele não está ali, quem vai apoiar o professor de sala comum? Quem vai fazer esse apoio? Aí eu estou falando do apoio pedagógico, na nossa política traz a figura do estagiário. Ela também, se ela tem problema de locomoção, de alimentação, ela precisa do apoio do cuidador, e a gente prevê um cuidador vai poder acompanhar quantas crianças, né? Se é uma criança que não anda, que tem todo problema, é um cuidador só por criança. E aí a política traz toda essa questão. A escola, ela não pode mandar essa criança para casa, na ausência desses profissionais, ela não pode ficar ligando para a família, vem buscar seu filho que faltou hoje, não. Né? Mas a gente tem que lutar para que a administração envie esses profissionais para a unidade de ensino, que a gente sabe também das dificuldades que a unidade de ensino passa na ausência desses profissionais. Então, quando a gente fala de gestão democrática, a gente fala do acesso. Mas, para além do acesso, nós precisamos pensar na qualidade da educação que está sendo ofertada a eles. Não basta ampliar o atendimento, é preciso qualificar esse atendimento. E quando o Conselho Municipal de Educação ele pensa essas políticas, ele pensa na qualificação do atendimento que são feitos dentro das nossas unidades de ensino. Então, a educação pública, ela é responsabilidade de todos, né, de todos os profissionais, de todas as prefeituras, dos governos, da sociedade e nossa família, pais ou responsáveis. Bom, se, né, você que está acompanhando, que vai acompanhar, observar irregularidades, como falta de vagas, não tem vaga, está enfrentando isso. Falta de professores, como eu falei aqui, a gente sabe que está passando. Falta de alimentação de qualidade para as nossas crianças. As instalações deficientes não são acessíveis, né? Não tem como um cadeirante entrar. Não se conformem, não aceitem. Procure a direção da escola, procurem os órgãos responsáveis, procurem a ouvidoria. Vamos juntos tentar construir, né? E vamos construir, não é só tentar, vamos lutar. De fato, tenhamos uma educação de qualidade, né? Não é favor, é direito. E isso está na Constituição, está nas leis. Mas não basta estar na lei. Tanta coisa que a gente tem que a Constituição garante não é cumprido. É preciso participação social, é preciso controle social, é preciso acompanhamento. É aí que entra essa questão da gestão democrática. Nós precisamos de conselhos de escola fortes, atuantes, em que os segmentos de fato participem. E o que mais que nós podemos fazer, né? Falei aqui, acabei de falar, o conselho de escola, ele ajuda a melhorar os resultados da escola, ele ajuda quando de fato a gestão ela é democrática, quando de fato o diretor da escola está ali atuando junto com o conselho de escola, vai ser mais fácil a solução dos problemas no dia a dia. O diretor não tem que ter medo de conselho de escola, não tem que ter medo de representante de pais, não tem que ter medo de representante da comunidade local. Ele tem que ver nesses segmentos como mais um apoio para a sua gestão, porque a sua gestão vai ser uma gestão de sucesso. Por isso, é muito importante que vocês conheçam os seus representantes, quem são os representantes de pais da unidade de ensino que a sua criança, seu neto, estuda.
Quem é o representante professor? Se você, professor, está acompanhando, você sabe quem é? Dos demais servidores? De fato, eles estão fazendo papel? E eu quero só trazer um lembrete aqui novamente, que quando nós elegemos, e a gente parte do princípio da eleição e não da indicação para os representantes do conselho de escola, que seja por eleição, que o desejo de participação seja tão grande que a gente faça aquele processo eleitoral para tirar os representantes, né? É, isso é extremamente importante. Então, todas as escolas de Serra têm conselho de escola. Aqui eu nem vou chegar nesse item, porque todos têm conselho de escola, mas nós queremos não apenas que tenha, nós queremos conselhos que funcionem. E para ele funcionar, nós precisamos de formação. Aí eu quero mais uma vez repetir aqui: se vocês quiserem uma formação lá para a sua unidade de ensino, né, exclusivo para os seus conselheiros, me coloco à disposição para estar levando um processo formativo para o fortalecimento do conselho de escola daquela unidade de ensino. Um outro item, conversar com as pessoas do conselho sobre as condições de funcionamento da escola, professores, os resultados das avaliações, a biblioteca, como é que ela está, laboratório, como estão funcionando os laboratórios, os cuidados com o prédio, com os banheiros, as salas de aula. Observar. Você, conselheiro, que representa, você pode pedir ao gestor, olha, eu gostaria de entrar, eu gostaria de ver como é que está a unidade de ensino. No período da pandemia, a gente ficava muito receoso em abrir, né? Hoje, a gente já está vendo período do auge da pandemia, porque ainda estamos na pandemia. Hoje já está mais tranquilo, né? Poder, esse processo. E de preferência quando não tem criança na unidade de ensino, porque não é só a questão da Covid, mas questão também de cuidado com a segurança das nossas crianças, dos nossos estudantes na unidade de ensino. Bom, quem é e o que é? E aí eu quero trazer aqui que, analisando a função da família, a gente, né, considera como a primeira agência educacional do ser humano. Como eu disse lá no início, né, de educação, a educação ela se dá no processo de troca. E aí eu não estou falando que a educação formal também, eu, não, eu sei que nada sei. A educação formal também ela se dá no processo de troca, mas a educação, de forma geral, ela inicia no processo de troca, de convivência, seja na família, seja na comunidade, seja na igreja, nos espaços que nós ocupamos. E sendo responsável pela maneira como o estudante se relaciona com o mundo conforme a estrutura social que pertence. A família exerce uma significativa influência na vida dos seus membros, pois por meio dela ocorrem os primeiros contatos de um bebê com o mundo. Neste sentido, os familiares são extremamente importantes e possuem responsabilidades em vários aspectos na vida de crianças, adolescentes e jovens, como aspectos psicológicos, sociais, financeiros. Sampaio, ele traz isso. Então, para vocês verem a importância, eu quero repetir, né? A educação é responsabilidade do Estado, da família. A família não pode se negar a fazer o seu papel. E ela tem várias formas. Quando ela acompanha, é uma forma dela estar participando, dela estar contribuindo, né? Pode passar. E aí eu quero citar Paulo Freire aqui, que é essa questão da escola, né? Tudo que nós pudermos fazer no sentido de convocar os que estão em torno da escola, né? Quem está no entorno da escola? As famílias, a comunidade local e os que estão dentro da escola, os profissionais que ali atuam, as nossas crianças, os nossos estudantes, no sentido de participarem, de tomar um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que nós pudermos fazer nesse sentido é pouco ainda. Tudo que nós estamos fazendo, processo formativo para fortalecimento de conselho de escola, né, para que o conselho de escola fortaleça a sua atuação, que ele tenha consciência do seu papel, da importância do seu papel, tudo isso nós estamos fazendo é pouco, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é de assumir não só o Brasil democraticamente, né, de assumir a nossa sala de aula democraticamente, o professor democrático, né, aquele professor que é capaz de abrir
de escutar, de dialogar com as suas crianças e estudantes, de assumir uma escola democraticamente, uma rede de ensino democraticamente, que, né, nós começamos pelo micro e vamos avançando. Tudo isso ainda é muito pouco, gente, porque, infelizmente, nós retroagimos nesse processo democrático. É, nós estamos vivendo momentos difíceis, eu estava conversando aqui inicialmente. Nós precisamos criar coragem, partir para a luta e avançarmos. A sociedade precisa avançar nesse processo democrático. Os conselhos de escola precisam reagir, né? Os conselheiros precisam reagir e a gente retomar esse processo democrático. A nossa proposta de formação é essa, reacender essa chama, né? Convidar aquelas pessoas que estão dentro e fora da escola a assumir cada espaço democraticamente. E aí, né, eu agradeço, mas eu não sei, a Natiele se acompanhou, se tem alguma pergunta aqui. Se vocês quiserem colocar aqui no chat, eu quero agradecer. Não teve nenhuma pergunta, não, só mesmo colocando aqui as colocações foram muito bem feitas, dando boa noite só mesmo, não teve nenhuma dúvida não, Márcia. E aí, gente, a gente fala assim, né, como eu falei, assim, infelizmente a gente ainda vive o descaso à gestão democrática, o descaso a esse processo de construção coletivo da educação, e não é só a unidade de ensino, isso é macro, né? A gente sabe, hoje, os conselhos municipais de educação estão sendo pouco ouvidos nos processos decisórios referentes à educação, mas nós precisamos insistir, né? Nós precisamos reagir e insistir que as políticas públicas em educação sejam construídas democraticamente, que as pessoas sejam chamadas à escuta, à participação, né, os profissionais que atuam nas escolas, e nós, enquanto unidade de ensino, porque cobrar é fácil, cobrar ao poder público, à unidade administrativa central, que seja mais democrático, né, que eu tenha participação nos processos de construção das políticas públicas, é fácil, mas eu, enquanto profissional que estou no chão da escola, enquanto gestor que estou ali, qual é a minha postura perante a comunidade escolar onde eu estou inserida? Eu estou agindo democraticamente? O projeto político-pedagógico, ele está sendo construído de forma democrática? A construção do calendário escolar, ela foi construída de forma democrática? É o nosso plano de ação. Ele foi construído de forma democrática? Eu estou abrindo aquele espaço ali para a comunidade onde estou inserida? Ou melhor, eu pergunto, eu conheço a realidade daquela comunidade, a cultura daquela comunidade, ou simplesmente eu, enquanto gestor, me candidatei por um espaço sem conhecer, sem procurar saber qual é a realidade daquelas famílias ali, qual é a realidade daquela comunidade ali, qual a cultura, o que prevalece ali. Nós precisamos refletir sobre isso, né? Porque cobrar é fácil. Agora, a minha postura também democrática, eu estou tendo essa postura democrática, então, assim, é uma reflexão que eu chamo todos a fazerem, né? Qual tem sido a sua postura enquanto gestor de unidade de ensino, enquanto gestor da sua sala de aula, que é um espaço que eu tenho que gerir, o professor está gerindo esse espaço, eu estou agindo de forma democrática, né? Eu chamo a reflexão de cada um, quero agradecer a participação de todos aqui que estão presentes, como eu falei, a nossa próxima live daqui 15 dias, cai que dia mesmo? 20, hoje são 11, 18, 25, é isso, Natiele? Isso, dia 25. Dia 25, e eu vou trazer, não vai dar para eu pegar tudo, mas se for preciso eu colocar em 2 sessões, que eu vou trazer sobre financiamento, eu vou fazer um apanhado geral na legislação sobre financiamento da educação, e depois eu vou descer um pouco para o micro, são os recursos que as escolas recebem. Vai demandar, eu acho que não vai dar para ser de uma vez só. E eu quero trazer sobre direito à educação, que fortalece muito essa questão, chama, porque para direito à educação, como eu coloquei aqui, as crianças, público-alvo da educação especial, os índios, os negros, chama o quê? A questão do financiamento. Então, para garantir o direito,
é preciso financiamento. Então, um tema vai amarrando o outro. Então, nos próximos, a gente vai estar divulgando, e eu solicito aos diretores que estão aqui, que tragam, que chamem o conselho de escola, que passe o link dessas formações, né, para que as pessoas tenham acesso, porque é extremamente importante para a construção de uma educação de qualidade. Mais uma vez, quero agradecer a Natiele, eu esqueci de colocar aqui, quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação, ao UFES, ao LAGEBS, ao mestrado profissional que nos proporciona esses momentos. Como eu falei, é produto, já terminei o mestrado, já há quase um ano, mas a gente continua aqui, independente de mestrado, de produto, eu quero continuar essa luta que eu trago há muitos anos, que é políticas públicas, educação e gestão democrática. Então, Natiele, muito obrigado. A próxima live máxima vai ser no dia 25, tá? Ô, Márcia, os links que eu coloquei não tá entrando. Estou indo pelo YouTube, não estou conseguindo. Eu coloquei no comentário aí, vê se você consegue colocar no seu, para eles lá se vai. Você colocou no comentário interno ou externo? Isso, no privado. Vê se você consegue colocar Peraí. que eles consigam visualizar. Aí, quando você falava também sobre a incentivo da leitura, né, para os estudantes, crianças e estudantes, eu coloquei um link também que tem vários livros em PDF, que é só clicar e a criança pode ler no celular, no tablet, a família pode ler em conjunto também. Chat privado. Tá. Vê se você consegue colar eles aí nos comentários e se vai... Pessoal, só um pouquinho que eu vou colocar, né, para que todo mundo tenha acesso. Aí o primeiro é o do município, esse aqui, né? Primeiro. Isso é para fazer a consulta, esse. Segundo aqui. E o outro é com uns PDFs, livros literários em PDF. Muito bacana também para incentivar a leitura aí das nossas crianças. Aí eu coloquei, pessoal, nos comentários. Coloquei. Aí deu certo. Deu certo? Uhum. Isso aí. Então, gente, Natiele, a live vai ficar no canal do Educa Serra, e vocês podem estar passando o link para os conselheiros das unidades de ensino, né? Pode espalhar. Eu vou ver se eu linko ele também ao meu canal do YouTube. As outras formações do ano passado estão no canal do YouTube, Márcia Saraiva Prudência, só digitar meu nome, que vocês vão lá, estarão indo lá. E assim, para quem não tem tempo, eu quero trazer dicas, né? Eu estudo muito. Dizem que eu não sou normal, tá, Natiele? Como eu tenho o hábito de correr e tudo, então eu corro ouvindo. Então, para acompanhar as lives e tudo, eu ouço durante os momentos de corrida, senão a gente não dá conta desse processo formativo, né? Então, como eu tenho essa facilidade, eu faço isso. Então, fica a dica. Faz uma atividade física, ouvindo, né? Não só isso aqui, outras formações que estão sendo ofertadas ali, que são extremamente importantes. Tá bom? Márcia, eu coloquei também outro link que é do seu canal, que as pessoas podem... Tá. Deixa eu pegar aqui. Que as pessoas podem... Eu estava colocando quando você estava falando, porém não estava indo. Aí você coloca. E eu também faço isso, Márcia. Vou pedalar, vou para academia, eu coloco meu áudio, aí dá para a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Aqui está o link do meu canal, que vocês podem acessar. E nela está do ano passado, né? Várias formações aí, bem bacana. Várias formações. E é um hábito que vocês podem criar. Essa dica que eu mais a Natiele trouxemos aqui, que é extremamente interessante. Que correria profissional, mãe, esposa, estudante, né? Mulher faz tudo ao mesmo tempo. É uma boa isso aí. Então, gente, muito obrigado, né? Eu sei do cansaço de todos, eu trabalhei o dia todo também, estou trabalhando ainda, Natiele também. Então, muito obrigada a todos, Natiele, muito obrigada. Obrigada a você, Márcia. Boa noite. Boa noite. Até mais.